A redução dos tributos sobre combustíveis força a queda do preço para o consumidor. As margens de cobrança do ICMS foram limitadas. E essa guerra fiscal traz mais uma vez o debate sobre a necessidade do país atualizar as regras tributárias. Acompanhe na reportagem especial de Ludmila Costa. Um país interligado por rodovias. São mais de 1.700.000 quilômetros de estradas que cortam o Brasil de ponta a ponta. Nas cidades, são incontáveis as ruas e as avenidas que fazem a população ir e vir. E haja transporte para levar tanta gente. Só João Pessoa possui mais de 800.000 habitantes que precisam se deslocar a todo tempo. Os meios utilizados podem ser coletivos, como os ônibus, ou particulares, no caso de carros e motos. De uns anos para cá, os aplicativos se tornaram aliados de quem precisa de transporte e de quem necessita trabalhar. Há 2 anos, o Uger se viu desempregado e no início de uma pandemia. Praticamente não tinha ninguém solicitando os carros, todo mundo em casa, questão da prevenção, né? Para não se contaminar, mas assim, do início, em relação ao combustível, hoje eu posso lhe falar que foi bem melhor no início do que agora. Alguns meses depois veio o susto. A gasolina que abastecia o carro não parava de aumentar. Antes, R$ 140 eram suficientes para rodar durante todo o dia. Hoje, esse valor chega a 200. São, em média, 300 quilômetros percorridos, divididos em pelo menos 25 corridas. Para essa conta toda fechar, são pelo menos 15 horas diárias de trabalho. Eu tinha um carro com motorização de 1.8 motor e agora eu tive que optar por questão da economia, a motorização de 1.5, carro menor, um carro hatch. Penso até um dia colocar um GNV no meu carro para ver se compensa ainda, né? Mas também tem um outro lado, o custo-benefício do GNV. As altas do combustível foram cruciais na decisão de Tayuri de vender o carro da família. Ele é pai de Ben e do pequeno Lian, que acabou de nascer. Quando o caçula chegou, percebeu que as contas não batiam. Nesse período eu chegava a gastar uns entre 250 para uso de casa, assim, para sair, passeio. E para rodar de aplicativo, gastava uma média de uns R$ 800, 600 a 800 reais. A moto que ele mantém é bem mais econômica, apesar de não atender a família completa. Mas, por enquanto, eles estão utilizando uma outra forma de transporte. Virando com a moto, né, sozinho, e quando a gente precisa sair em família, de carro de aplicativo. Na ponta do lápis, muito mais barato andar de aplicativo do que ter o carro. De acordo com o IBGE, etanol, gasolina e óleo diesel estavam entre os 6 produtos que mais influenciaram no aumento da inflação no ano passado por causa das constantes altas de preços. R$ 7,49. Esse foi o preço máximo que a gasolina foi vendida em João Pessoa, de acordo com a pesquisa do Procon Municipal divulgada no dia 22 de junho deste ano. Atualmente, o valor nas bombas não é mais o mesmo. Será que finalmente a gasolina baixou? Melhorou um pouco, né? Para visto que estava pelo valor, então melhorou bastante, né? A verdade é que o preço para o consumidor final diminuiu, mas o combustível em si não baixou. Calma que a gente explica. O valor final que chega até os motoristas é calculado com a adição de impostos estaduais e federais. Essa conta é explicada melhor por um economista. A gasolina tinha um custo médio de aproximadamente R$ 5,72. A maior participação desse preço é justamente a parcela destinada à Petrobras. Ela representa 47,4%, ou seja, em termos monetários, R$ 2,71, seguido da parcela destinada à distribuição e revenda, que é a segunda maior participação, 19,9%, mais uma vez em termos monetários, R$ 1,14. Os impostos estaduais, eles representam 16,3% desse preço final, representando menos de R$ 1,93.
E aí resta apenas o etanol anidro, que representa 94 centavos, muito próximo ali do imposto estadual, que são como a gente pode decompor esse preço aqui no nosso estado. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, mais conhecido pela sigla ICMS, era a maior fatia adicionada ao preço final da gasolina. Esse tributo é a principal fonte de arrecadação do estado da Paraíba, representando 92% da receita. Como é que era calculado? De 15 em 15 dias, se pega todo o volume que foi vendido no estado e divide pelo volume que foi vendido. Então você vai ter aí o preço que chama preço médio, PMPF, o preço médio do combustível. Esse preço ele vai valer para os próximos 15 dias. E quem retém esse valor é a refinaria. Então os postos eles não pagam. Quando eles compram na refinaria, a refinaria já retém o valor do ICMS e repassam para os estados. O que é que aconteceu? Com o aumento desenfreado dos combustíveis, né, pela política de preço da Petrobras, os estados, em outubro, fizeram um acordo para mostrar à sociedade que a questão desses preços, esses reajustes desenfreados, não era a culpa, não era da responsabilidade dos estados, mais uma vez eu digo, nenhuma responsabilidade, zero. Fizeram um acordo para congelar durante 3 meses, de novembro a 31 de janeiro. E assim foi feito. Ficou congelado de novembro a 31 de janeiro. Nesse ínterim, nesse espaço, o governo federal, junto com o Congresso Nacional, aprovou uma lei complementar, né, dando uma nova forma, digamos assim, de tributação. No fim do mês de junho, foi sancionada a Lei Complementar 194. Ela limita em 17% ou 18% a cobrança de ICMS sobre bens e produtos essenciais, incluindo os combustíveis. Na Paraíba, foram reduzidas as alíquotas da gasolina de 27% para 18% e etanol de 23% para 15,3%. Quando a gente fala de impostos no Brasil, de qualquer que seja a natureza, eles são altos, de fato, né? Mas não é o fator primordial para explicar o aumento dos preços dos combustíveis aqui no nosso estado, né? A alíquota de imposto ela é fixa há muito tempo aqui no estado da Paraíba, ela não mudou. Mas como a alíquota ela é aplicada sobre o preço final do combustível, e esse sim tem mudado, então você acaba pagando um valor maior. Mas a alíquota é a mesma desde 5 anos atrás, aproximadamente. O ICMS arrecadado pelos estados é dividido em várias partes. 25% do montante é destinado aos municípios e o restante é aplicado na saúde, educação, segurança, infraestrutura e todos os demais setores da esfera pública. A Paraíba e mais 10 estados entraram com uma ação no STF para declarar a lei inconstitucional, por barrar a autonomia das entidades federativas. O ICMS é o principal tributo do país. Quando você retira um valor do ICMS, você está mexendo com o orçamento de todos os estados do país. Você está mexendo com a saúde e com a educação de todos os estados do país. Outra medida tomada pelo governo federal foi zerar os impostos federais, que representou uma redução de pelo menos 9,5% no valor final. O petróleo, que é a base da gasolina, atualmente é precificado em dólar, como parte da estratégia adotada pela Petrobras. Reduzir os impostos não vai barrar novos aumentos se a moeda americana subir. Se os preços internacionais caírem e se o real valorizar, são 2 fatores importantes para a redução desses preços. Outros fatores também podem influenciar para dar um alívio ao bolso do consumidor. Um fator que a gente torce é, por exemplo, quando acabar o conflito Rússia e Ucrânia, que é um fator importante hoje para explicar esses aumentos constantes aí nos preços dos combustíveis, é que pelo menos se estabilize, né? A Rússia hoje é o 3º maior produtor de petróleo do mundo, então qualquer restrição econômica àquele país vai impactar os preços dessa commodity e a gente espera que esse seja um dos fatores. Pós-eleição também vai dar aquela estabilizada também na questão do câmbio, é um outro fator importante aí para explicar esses aumentos dos preços.
Para entrar em um consenso sobre a alíquota que incide sobre os combustíveis, uma contraproposta foi elaborada pelos estados. Como é que a gente pode reduzir essa alíquota? Não pode reduzir, não? Claro que pode, através de uma reforma tributária. O que você não pode pegar é um alíquota que está aqui há mais de 6 anos e reduzir essa alíquota porque o combustível está subindo. Em vez de você atacar o problema porque o combustível está subindo, nós vamos desestabilizar financeiramente os estados, fazendo com que a alíquota deles caia. Então, para isso é preciso uma reforma tributária e que nós, estados, nós, Concefaz, nós propusemos. Nós estamos trabalhando com isso exatamente no Senado através da PEC 110. Enquanto essas medidas não são postas em prática, a solução que o motorista encontra é tentar economizar e colocar tudo na ponta do lápis, esperando que um dia o orçamento volte aos eixos. A gente faz mais uma pausa para o intervalo, é ligeiro. Na volta tem gastronomia. Você vai aprender os segredos do preparo de um prato tradicional da culinária brasileira. Uma verdadeira paixão nacional. Claro, estou falando da feijoada. Não sai daí.